apresenta Clássicos para crianças. Os 12 Trabalhos de Hércules. Era uma vez uma cidade chamada Tebas, que tinha um rei chamado Anfitrião. Esse rei, ele foi guerrear com a cidade vizinha. Então ele saiu junto com o seu exército e deixou no castelo dele a sua esposa, Alquimene, aos cuidados de alguns guardas de muita confiança dele. Uma bela noite, o guarda que estava na frente do castelo avistou lá de longe um soldado vindo, um homem em cima do cavalo, com uma armadura muito brilhante, prateada. Ele achou muito esquisito e ficou com muito medo do reino estar sendo invadido. E aí ele disse: "Alto lá, cavaleiro!" Pegou a sua espada: "Não se aproxime. Quem é o senhor?" Ele disse: "Eu sou, não está me reconhecendo?" Ele tirou o seu capacete e disse: "Eu sou o rei de Tebas." "Meu senhor, me perdoe, eu não sabia que era o senhor. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Mil perdões, senhor." "Perdemos a guerra?" "Não, querido soldado, não perdemos a guerra. Eu vim só visitar minha linda esposa, a rainha. Me bateu uma saudade tão grande. Me leve, por favor, aos aposentos da rainha." Só que o soldado estava com uma sensação tão esquisita, tinha alguma coisa estranha ali. Aquilo não estava cheirando bem. E ele começou a enrolar um pouquinho, foi para lá, foi para cá. O rei falou para ele: "Soldado, o senhor está não sabe mais onde é o aposento da rainha?" Ele: me desculpe, senhor, vou levá-lo." Quando chegou lá, Alquimene levantou, estava ainda meio sonolenta. A moça que ajudava ela, lá a empregada também, levantou, todo mundo assustado. E o rei falou: "Podem me deixar sós com a minha rainha." Alquimene abriu um sorriso e pulou nos braços do marido. "O que você está fazendo aqui? Perdemos a guerra?" "Não, não perdemos a guerra, só vim fazer uma visita especial para você." E nessa hora começou a chover ouro do céu. E aí, Alquimene e Anfitrião passaram aquela noite juntos e ele saiu na calada da noite, partiu no seu cavalo prateado. E logo quando ele saiu do palácio, aquela chuva parou. Ninguém entendeu nada. Depois de alguns meses, finalmente venceram a guerra e o Anfitrião retornou. Quando chegou ao palácio, a primeira coisa que ele foi, direto para os aposentos da rainha, abraçou, beijou a esposa e disse para ela: foi muito difícil, eu fiquei longe de você todos esses meses." E Alquimene falou: "Mas, meu senhor, aquela visita que o senhor me fez de surpresa foi muito boa. E agora eu quero te dar uma notícia. Eu estou grávida de um bebê." O anfitrião quase enlouqueceu, mandou chamar os soldados, estava prestes a matar a rainha e todos os soldados, quando um clarão no céu apareceu. E de lá, Júpiter surgiu. O deus Júpiter explicou tudo. Calma, anfitrião, vou explicar tudo. Eu vim fazer uma visita para sua esposa. Porque Júpiter fazia isso de vez em quando, namorava humanas. Ele já tinha feito isso com várias mulheres. E a sua esposa, Juno, ficava com muitos ciúmes. E dessa vez, ela não se conformou. Júpiter falou: "Vocês vão ter um filho e vocês vão cuidar. Ele vai se chamar? Como? Hércules. E vai ser o homem mais forte do mundo. Ele vai ser um semideus. E ele vai ganhar, todo mundo vai cumprir o seu destino. Cuidem dele e você não pode ter ciúmes de um deus, né?" E partiu. Anfitrião e Alquimene ficaram sem saber o que fazer mais. Criaram aquele garotinho que desde do nascimento, muito forte, robusto, dormia no escudo do anfitrião. Ele nasceu junto com um irmão, que era o seu irmão gêmeo, Itílio. Só que era muito fraquinho, muito magrinho, nem se comparava com Hércules. E aí, Juno, com muita raiva, falou: "Eu vou matar esse menino. Eu vou conseguir matar." E aí conseguiu fazer com que sua filha, Íficles, que era a deusa do parto, primeiro colocasse um bebê na barriga de outra mulher que o rei tinha ido visitar, para que esse filho do rei nascesse primeiro, antes do Hércules, para ele poder mandar em tudo e não deixar o Hércules ser o rei. Júpiter ficou com muita raiva porque o Hércules nasceu depois e ele tinha que obedecer às ordens do seu outro filho, que se chamava Euristeu, que era ia ser um rei muito maldoso no futuro. Mercúrio, que era outro deus muito amigo do Júpiter, teve ideia: por que a gente não leva esse menino para ser amamentado no peito de quem?
De Juno. E aí, uma noite em segredo, levaram o bebezinho, botaram no seio de Juno, e ele tinha uma fome que nunca parava de comer, e quando ele começou a mamar, começou a cair do céu leite. A Via Láctea surgiu aí, com esse banho de leite que por conta de Hércules mamando em Juno. E aí ele foi crescendo, foi aprendendo, e ele pediu para ele ser criado com muito rigor, que ele aprendesse as artes, aprendesse música, aprendesse matemática, aprendesse a língua, só que ele não gostava de estudar. Toda hora ele fugia do estudo, e a mãe dele ia lá atrás dele, Alquimene ia lá e sofria com o filho que não gostava de estudar. Ele chegou a um ponto de ficar tão irritado com o professor que ele jogou um banco na cabeça do professor e o professor morreu. Porque ele tinha uma força descomunal, Hércules era muito forte. Ele usava sempre o arco e flecha. Ele usava muito a sua espada também e ele ganhava sempre de todo mundo. Como castigo, o pai dele mandou ele embora. Você vai ficar morando com os pastores, você vai para longe, vai para as montanhas e você só volte quando tiver 18 anos. Hércules ficou muito triste, muito arrependido do que fez. Sabia que a partir de agora ele teria que usar muito bem a sua força. E ele conviveu com os pastores durante vários anos. Quando ele ia completar 18 anos, ele resolveu voltar. Quando começou a voltar, ele encontrou... antes dele voltar, os pastores pediram: a gente está precisando muito da sua ajuda. Existe um leão que está acabando com tudo, com o nosso rebanho, assustando as pessoas. O Hércules falou: deixa comigo, eu matarei esse leão. E aí ele foi atrás, durante 8 semanas ele foi atrás desse leão que era muito forte, tinha uma pele muito forte, muito robusto, e ele conseguiu matar o leão, pegou a pele do leão, se cobriu, e essa pele dele iria protegê-lo de muitas coisas. E aí ele voltou para encontrar o pai. No meio do caminho encontrou um monte de soldados de outro reino, que era do rei Ergino, que vinha cobrar um tributo, 100 cabeças de boi do seu pai. E aí o Hércules deu uma lição neles, arrancou orelha, arrancou nariz, arrancou mão, ele era cruel e mandou todo mundo de volta pro Ergino. Ergino não iria perdoar aquilo. Quando Hércules chegou na cidade do pai dele, em Tebas, ele foi recebido com festas. A mãe, Alquimene, todo mundo abraçou ele. Só que quando ele contou isso para o pai, com o anfitrião falou: Ergino não vai nos perdoar. E ele vai voltar aqui, vai chamar a gente para uma guerra. E foi, dito e feito, foi o que aconteceu. Eles estavam na dúvida se entrariam em guerra ou não. Até que apareceu a deusa da guerra, chamada Como chama a deusa da guerra? Eu também não sei como chama a deusa da guerra. Depois a gente vai descobrir. A deusa da guerra entregou para ele uma espada, um escudo e falou para ele: você vai vencer essa guerra. Você tem que ir para a guerra e vencer. E ele foi. Venceu, lutou sozinho com um monte de soldados. Só que quem morreu nessa guerra? O pai. O pai dele. O pai dele morreu na guerra, ele perdeu o pai e ele ficou muito triste por conta disso. Ele ficou até muito arrependido de ter entrado nessa guerra, mas não teve jeito. A deusa da guerra se chamava Minerva. E aí, com a força da Minerva, ele conseguiu vencer. Ele já estava muito triste, muito... E sempre ele estava recebendo um monte de castigo de Juno, que não perdoava por ter nascido da infidelidade do pai dele. Aí, ele resolveu fazer o seguinte: conheceu... Quem ficou no lugar dele, do anfitrião, depois da morte do anfitrião, foi Menelau, um rei muito bondoso que tinha uma filha linda, igual a você. A filha se chamava Mégara, e ele se apaixonou pela Mégara, o Hércules, se casaram, tiveram 3 lindos filhos. Só que Juno não se conformava de ver ele sendo feliz, e Juno, como era muito maldosa, enlouqueceu Hércules, e ele fez uma loucura, ele acabou com toda a família dele. Matou todo mundo. E ele quis morrer e ele ficou desesperado. Ele estava quase a ponto de se matar quando a mãe dele se ajoelha no pé dele e falou: meu filho Hércules, só os deuses podem te julgar, somente os deuses. Vá até o Olimpo, onde se reúnem todos os deuses. Procure Pítia, que era a mulher que dizia sobre o destino das pessoas. Vá até o oráculo de Delfos e lá você vai saber tudo sobre o seu destino. Ele viu uma luz no fim do túnel e Hércules andou muito, foi até lá, achou onde era o oráculo de Delfos. Chegou lá, Pítia disse toda a verdade para ele, que ele era um semideus e que ele tinha que agora cumprir 12 trabalhos para ser perdoado. E ele tinha que voltar, encontrar o seu primo, Euristeu, e obedecê-lo durante quantos anos? 8 anos ele ia ter que fazer tudo que Euristeu mandasse para ele.
E ele cumpriu 12 trabalhos, os mais difíceis do mundo. Só que no próximo vídeo eu conto pra vocês quais foram esses trabalhos. Porque entrou por uma orelha E não sai pela outra. e quem quiser, E compre outra. até lá!